Bom, lembrando então que vocês têm um compromisso marcado comigo toda quinta-feira às 8 horas da noite, tá? Gente, hoje o nosso objetivo do segundo ano aí, né, é a gente começar a estudar trigonometria. Esse vai ser o nosso objetivo. Vai ser estudar trigonometria. Só que antes, eu não posso chegar aqui e já chegar explicando. Trigonometria, pá, é isso aqui. Não, tá? Antes a gente tem que ver um negocinho que é muito importante para a gente nos tópicos de trigonometria, que é o quê? Vou ter que abrir aqui um outro programinha aqui, porque deu um probleminha aqui, peraí. Rapidinho. Olha que a minha mesinha aqui deu um probleminha aqui. Deixa eu voltar ela aqui. Gabriel, aproveita e avisa lá na sala, no grupo. Pode avisar. Isso. Beleza, galera. Então, olha só. O que é importante para a gente estudar trigonometria, tá? A gente precisa saber o quê? O teorema de Pitágoras. É uma das coisas mais importantes dentro da geometria plana, tá? Dentro de geometria, que é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele é aplicável para triângulo retângulo. Não estou ouvindo nada. Porque eu não estou falando ainda. Triângulo retângulo, pessoal. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, tá? Então, vamos escrever isso. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Se você não sabe o que é um ângulo reto, bora, filho, desenrola. É um ângulo de 90 graus. Isso é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, o que é um triângulo retângulo? Triângulo que possui um ângulo reto. Um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, então, já que é um triângulo, ele é composto por 3 lados. Um lado vai ser chamado de hipotenusa e os outros 2 lados serão chamados de catetos. Tá? Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, teremos um lado chamado hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? Lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é a mesma coisa que o
maior lado do triângulo? E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, teremos um lado chamado hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e que, por isso, será o maior lado do triângulo retângulo. E os outros dois lados, eles serão chamados de catetos. Então, vamos ver um desenho disso, né? De como poderia ser um triângulo retângulo. Olha lá. Aqui seria o nosso ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho desenhado um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, que é o maior lado do triângulo retângulo, ele vai ser a nossa hipotenusa. Eu vou chamar de A. Então, o que esse A aqui vai estar representando para mim? Esse A, ele vai estar representando a hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados serão os nossos catetos. Eu vou chamar de B aqui e vou chamar de C. Então, B e C serão catetos. Quando a gente realmente entrar em trigonometria, nós vamos ver que um vai ser chamado de cateto oposto e o outro de cateto adjacente, dependendo do seu ângulo referencial, tá? Mas não é o meu objetivo aqui na aula de hoje. O meu objetivo na aula de hoje é simplesmente falar para vocês do Teorema de Pitágoras, que é no triângulo retângulo. Ah, professor, o desenho do triângulo retângulo sempre tem que ser assim? Claro que não. Claro que não. Eu posso ter o desenho de qualquer jeito, desde que tenha um ângulo reto, vai continuar sendo um triângulo retângulo. Olha lá, ó. Esse ângulo aqui seria o meu ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui seria a nossa hipotenusa, que é o A, e os outros dois vão continuar sendo catetos. Ah, professor, sempre tem que ser assim? Eu já disse para você que não. Eu vou te mostrar mais um outro desenho que é muito clássico para triângulos retângulos. Olha lá, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. O maior lado nosso, que é o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, que é o ângulo, que é a hipotenusa oposta ao ângulo reto, e os outros dois serão os nossos catetos. Mas o que diz, né, o Teorema de Pitágoras? O que afirma o Teorema de Pitágoras? Ele afirma o seguinte: o Teorema de Pitágoras, ele afirma para a gente que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa. Eu vou até aumentar esse tamanho dessa letra aqui que eu vou escrever aqui agora, porque isso é a parte mais importante aqui da nossa aula de hoje. Enquanto isso, eu estou vendo que tem uma galera que está escrevendo aí, né? Então, vamos lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não esquece disso aqui. Não esquece isso aqui.
Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que se você olhar para o nosso desenho, qualquer um deles, quem que é a nossa hipotenusa? É o A. Então, se eu fizer A ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma de quem? Dos quadrados dos catetos. É B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por exemplo, um triângulo retângulo muito clássico mesmo, que vocês vão ver constantemente, e que ele é até chamado de terno pitagórico, tá? Terno. Pitagórico, porque ele é bem clássico mesmo, não é termo, tá? Aqui é um N. Terno. Terno, porque vem de 3, né? Já jogou o dominó lá? Terno, né? O terno pitagórico, um dos triângulos retângulos mais conhecidos, é o de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Olha lá. Ó. É o de catetos, vou repetir, 3 e 4 e hipotenusa 5. Observe que se eu fizer o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de 5, vai dar o mesmo resultado que eu fazer o quadrado do 3 e adicionar ao quadrado do número 4. Se você não lembra, 5 ao quadrado não é 10, não é 5 vezes 2. É você fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, se você somar 9 mais 16, isso vai dar 25. É disso que está falando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou te mostrar agora em um exemplo para que vai servir isso aqui. Para que vai servir o teorema de Pitágoras. Tá? Eu vou liberar o áudio de vocês. Caso alguém de vocês tenha alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Só perguntar se alguém de vocês tiver alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou aqui no grupo aqui, que eu tô vendo que tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Peraí. Pode falar que eu tô ouvindo, tá? Vou mandar o link lá de novo, porque a galera parece que não tá nem lendo os planos de estudo. Pô. Tá escrito no plano de estudo. Acabei de mandar o link lá, ué. Pois é, ué. Aí eu mandei o link aqui de novo. Beleza, pessoal? Então, olha, eu não tenho tempo para ficar... Não tem como eu ficar esperando... não tem como eu ficar esperando todos vocês copiarem. Então, eu preciso que vocês tentem tirar um print e depois copiar isso aqui. Seja pelo celular ou seja pelo computador. Se você não sabe tirar print pelo computador, você vai ver que lá em cima
Mais para o lado direito, vai ter uma tecla escrita assim, ó, PRTSC. PRTSC. Se você apertar ela, é o print, tá? É o print da tela do computador. Então, você pode printar essa tela do computador e apertar o famoso Ctrl V, que é colar em outro lugar que você quiser aí, tá? Eu quero te mostrar um exemplo de exercício do Teorema de Pitágoras. Para que vai servir esse tipo de aplicação? Deixa eu pegar aqui a questão aqui, que eu deixei ela separadinha aqui já. Olha lá, essa questão aqui, inclusive, ela está no plano de estudo de vocês. Um equilibrista tem por obstáculo andar sobre uma corda com 17 metros de comprimento, conforme a figura. Essa corda está fixada no chão e no topo de uma estrutura de 8 metros de altura. Significa, então, que essa medida aqui, pessoal, ó, ela é 8 metros. Qual a distância D entre a corda e a estrutura? Então, olha só, eu vou refazer o desenho para você não perder nenhum passo. Ó, aqui é 17, aqui é 8 e aqui é a minha medida D, que eu estou querendo encontrar. Então, observe que eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é um triângulo que tem um ângulo reto, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é quem está fazendo o papel de hipotenusa. Quem está fazendo o papel de hipotenusa aqui é o nosso maior lado do triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse 17 aqui, ó, ele é a nossa hipotenusa. E os outros dois são catetos. Então, isso aqui é cateto. E isso aqui também é cateto. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele fala que se eu fizer o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de 17, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o quadrado de 8 mais o quadrado do D, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. 17 ao quadrado, pessoal, seria a gente fazer 17 vezes 17. Eu vou fazer aqui. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Sobe 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. Então, deu 289. Igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 64. Mais D ao quadrado. Bom, eu não posso continuar a resolução do jeito que está aqui. Eu preciso pegar esse 64 e juntar ele com 289. Observe que 64 ele está positivo. Se eu jogar ele para o outro lado da equação, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, ele vai negativo. Então, eu teria
289 menos 64 e do lado de lá sobrou apenas d ao quadrado. 289 menos 64, você vai encontrar 225. Olha lá. 5, 2, 2. 225. Isso aqui, pessoal, 225 igual a d ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever d ao quadrado igual a 225. É a mesma coisa, só troquei os dois de lugar, não muda nada. Então eu tenho que pensar, que número que eu elevo ao quadrado que dá 225? Ou seja, eu tenho que pensar no contrário de elevar ao quadrado. O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então, se aqui está ao quadrado, eu tenho que jogar para o outro lado, extraindo a raiz quadrada. Então, vou ter que d é igual a raiz quadrada de 225. Então, eu tenho que pensar em um número que eu elevo ao quadrado que dá 225. É um número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 225. Se você não sabe, esse número é 15. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Adicionando isso aqui, 5, 12, vai 1, 2. Portanto, o nosso D é 15 metros. Então, significa que qual a distância entre a corda e a estrutura? A distância da base da corda até a essa estrutura aqui é 15 metros. Alguma pergunta, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa da parte do exercício que eu fiz aqui agora com vocês? Ficou claro para vocês? Sim. Sim? Beleza. Vem aqui, vem. Então, eu vou dar o tempinho para você que está copiando, finalizar logo a cópia rapidinho. Mas lembre-se que o ideal que eu falei para vocês é que você tire print. Beleza, pessoal. Então, vamos lá para mais um exercício sobre esse assunto ainda. Então, vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Ó, o que diz esse exercício, né? Seu Joaquim precisa de uma ripa de madeira para fazer um reforço diagonal num portão de 2 metros de altura por 0,8 metros de comprimento. Qual deve ser o comprimento dessa ripa? Então, vamos imaginar o desenho? Eu não te dei o desenho. Você tem que ler isso aqui e imaginar como que seria o desenho.
Como que seria o desenho disso aqui? Espera aí, só um pouquinho aí. Como que seria esse desenho, né? Eu teria, no caso aqui, um portão de 2 metros de altura, tá aqui, 2 metros de altura, e ele teria um comprimento de 0,8 metros. Então, meu portão, basicamente, um desenho simplório e explicativo, seria isso, meu portão. O que o seu Joaquim quer fazer? Ele quer colocar uma ripa na diagonal. Então, ele quer colocar uma ripa daqui para cá. Essa é a ripa que ele quer colocar. E ele quer saber o tamanho dessa ripa. Eu vou chamar de chus. Olha lá. Observe que aqui dentro, escondido, nós temos um triângulo retângulo. Olha aqui, ó. Ó. Aqui dentro, escondido, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui ele, ó. Pode ser esse ou pode ser o de cima. Tá? Você escolhe. Qualquer um dos dois. Mas tem um triângulo retângulo. Olha lá. Observe que essa medida aqui, ó, é a mesma que essa. Ou seja, também há 2 metros. Então, se tem um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Hipotenusa sempre é o lado contrário, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo de 90 graus, ó. Esse é o ângulo reto. O lado oposto, então, o x, ele é a nossa hipotenusa. Então, esse carinha aqui, ó, o x, ele está fazendo papel para a gente de hipotenusa. E os nossos outros 2 valores, esse 2 aqui, ó, ele é cateto. E esse 0,8 também é cateto. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa. Então, o quadrado do chus, o quadrado do x, é igual a eu fazer 2 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. Então, quem vai ser o nosso x quadrado? 2 ao quadrado é 4. É 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. 0,8 ao quadrado seria a gente fazer 0,8 vezes 0,8. 0,8 vezes 0,8, 0,64. Então, aí agora eu teria que fazer 4 mais 0,64. 4 mais 0,64 seria 4,64. Se aqui, então, está ao quadrado, eu vou jogar para o outro lado, raiz quadrada. Então, vou ter que o x é raiz quadrada de 4,64. Raiz quadrada de 4,64, eu vou fazer na calculadora porque o nosso tempo está acabando, tá? Raiz quadrada de 4,64. É um valor aproximado. Isso é aproximadamente 2,15 metros, tá? Esse igual aqui, ó, com esse tio, significa aproximadamente.
O igual, contínuo significa aproximadamente. Então, isso significa que ele vai precisar de uma ripa de 2,15 metros. E isso é o exercício que eu acabei de fazer com vocês. São 2 exemplos de exercícios sobre Teorema de Pitágoras. Mais uma vez, eu vou ativar o som de vocês. E quem quiser pode perguntar. Alguma Tava pergunta? brocando ali, estou com fome. Tá certo. Beleza. João Delane, eu vi que você está tentando mexer bastante, você está tentando aprender, quer perguntar alguma coisa sobre o aplicativo? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá. Não, tudo bem. É só para saber mesmo. Porque na aula de semana passada, na aula de quinta-feira, eu ensinei a galera como mexer no aplicativo. Só que, infelizmente, nem todo mundo estava presente. Ô, Brizola. Eita, doido. Ô, professor, cadê a questão que eu não cheguei a tempo? Pera aí, pai, vou voltar aqui, pai. Esse aqui, ó, foi o meu primeiro quadro, tá? Deus. Que é o quadro sobre a teoria do Teorema de Pitágoras. Eita porra. Tirou o print? Vou tirar o print agora. Pronto. Aí depois disso, nós fizemos essa primeira questão aqui, ó. Vou tirar a print de novo. Pronto. Valeu, professor. E depois disso, essa última questão que você disse que acompanhou aí. Não, essa aí eu fiz. Valeu. Beleza. Pessoal, vocês acham que esse horário fica ruim? A gente ter sempre, todas as noites, não comigo, tá? Eu tô tentando organizar para eu ser o porta-voz de vocês com os outros professores. A gente está pensando em dar aula todas as noites, como já tem acontecido essa semana, só que 2 horários. Das 8 às 8h40 e depois das 9 às 9h40. Foi eu que sugeri esse horário, porque se a gente colocar 7 horas ali, talvez fica muito cedo, tem uma galera que está trabalhando até mais tarde e às vezes chega tarde em casa e tudo mais. Então foi uma sugestão minha que acho que não ficaria tão cedo e nem todo mundo perderia a aula. O que vocês acham? Vocês acham que esse horário fica bacana? Esse horário aí tá bom. Fica bacana, então? Tá, esse horário tá bom. Então, pessoal, olha só, entenda o seguinte. Isso aqui não é uma invenção nossa dos professores. A gente está tentando fazer isso para ajudar vocês, para tentar com que vocês realmente aprendam melhor, tirem alguma dúvida com a gente, tenham contato conosco, professores, porque eu sei que dentro de vocês vai ter alguém que vai querer fazer o Enem. E essas coisas que, por exemplo, caem no Enem. E é simples, não é tão difícil assim. E essas coisas caem no Enem. Então, a gente tem feito isso para tentar ajudar vocês. Não é para aumentar o trabalho. Eu estou vendo que tem muitos alunos reclamando e tudo mais. Mas, cara, se vocês seguirem direitinho o plano de estudos e não ficar procrastinando, o que é procrastinar? É ficar enrolando, deixar para fazer tudo de uma vez, um dia só. Aí você vai atrasar mesmo. Entendeu? Se você fizer as coisas certinhas, igual a gente tem passado por vocês, não vai atrapalhar vocês. Muito pelo contrário, vai ajudar. A gente está tentando fazer isso de todas as formas. Beleza? Então, beleza. Vocês têm o grupo, vocês podem estar tirando dúvidas comigo. Continue seguindo o plano de estudo. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, o nosso encontro marcado aqui no Zoom. E terça-feira, 8 horas da noite, tem a live no meu Instagram. Eu sei que vai ter dia que vocês vão ter aula pelo Zoom com outro professor. Mas talvez você queira assistir a minha aula no Instagram. Então, você está convidado para assistir a aula no Instagram, onde eu estou fazendo uma preparação para o Enem junto com o professor Vinícius. Daqui, eu vi que terça-feira passada, a Luana sempre tem acompanhado, o Gabriel também acompanhou semana passada, o Ricardo tem sempre acompanhado. E eu acho que, querendo ou não, isso vai ajudar vocês. A gente tem feito simplesmente para ajudar, não tem cobrado nada de ninguém, totalmente de graça. Então,
Vocês estão super convidados para fazer parte disso, tá ok? Vamos lá, não desiste, persiste e vamos continuar estudando. Um beijo para vocês, estou com saudade de vocês, tá? E a gente se vê na próxima aí. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. É nóis.